Presença. Oferecimento Aureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença de hoje tem a ver com um benchmark bem sucedido que nasceu aqui no Espírito Santo e tem se irradiado pelo Brasil em função do seu sucesso. É a experiência da operadora de plano de saúde MedSenior, que a gente vai compartilhar com vocês a partir da nossa presença, que é a da Larissa Cunha, gerente operacional da MedSenior, com quem a gente passa a conversar agora. Ele está irradiando, né? Saiu da fronteira do Espírito Santo, já tem vários... Está onde já a MedSenior? Hoje a gente está em 6 estados, mais o Distrito Federal. Então estamos em São Paulo, que a gente inaugurou mais recentemente agora. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui no Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul. Né? Então estamos nessas praças aí e quem sabe em breve mais algum estado. Nas capitais, né Larissa? Então você sabe que já gerou a primeira reclamação que o seu marketing deve recolher, que eu tenho percebido usuários ou clientes, né, que falam para parentes do interior, eles reclamam que não está chegando no interior ainda. Na verdade é feita uma pesquisa pelo IBGE, né, e a gente entende também o envelhecimento da população. Hoje a gente fala que a pirâmide etária está meio invertida e aí a gente busca onde a gente tem mais idosos e também é estudada a questão da renda per capita e tudo mais. Então a gente começa nas capitais, mas quem sabe a gente futuramente vai para Não, claro. Interiores. É uma decisão empresarial, né? É uma decisão de negócio, né? Vocês têm excelência no atendimento, mas é uma decisão de negócio. Aí saber onde é que estão os velhinhos, estão concentrando os velhinhos. E a renda também, né? Isso aí. Essencialmente. E a gente tem uma área de abrangência, né? É claro que o interior não é abrangente da nossa área, mas aqui, Grande Vitória, por exemplo, então a gente tem as redondezas onde abrange o plano de saúde e a gente atende. Eu diria Grande Vitória. Grande Vitória. Com certeza. Isso. Em termos de Espírito Santo, deve significar por baixo metade da população capixaba. Principalmente Vila Velha. Aqui no Espírito Santo a gente tem a maior parte da nossa população da MedSenior em Vila Velha. Em Vila Velha, né? Uhum. É interessante, é o seguinte, o diferencial com que o plano surgiu, né? Dizem que o deus da medicina, Esculápio ou Asclépio, tinha 2 filhas. Uma se chamava Igeia, outra se chamava Pangeia. Igeia se preocupava com a prevenção da saúde, que a pessoa não ficasse doente. Se ficasse, entrava a Panaceia, que ia tratar de curar. Aqui, os idealizadores da medicina postaram as fichas na proposta da Igeia. Prevenção. Vocês trabalham muito com a prevenção. A gente está indo um pouco na contramão do que o mercado quer. Então, muitos planos de saúde, eles não queriam os idosos porque onera mais, demandam mais. Demandam mais e isso requer um pouco mais de cuidado. E aí a MedSenior nasceu lá atrás, um pouco mais de 13 anos, com essa proposta focada em pessoas acima de 49 anos de idade, né? Se a gente for olhar o que é a pessoa idosa, 49 ainda não é, mas tá encaminhando. Quando a gente fala de prevenção, que esse é o negócio da MedSenior, medicina preventiva, né? A gente quer atingir o máximo da população que a gente conseguir, trazendo informações, trazendo sobre questões relacionadas à saúde, como tratar, como prevenir os agravos. Então, muitas das vezes a gente fala assim, mas como você vai trabalhar com prevenção no idoso? É muito simples, a gente vai falar o que a gente tem. Eu falo que a gente não está inventando a roda, né? Mas a gente quer mostrar o caminho para esses pacientes. Então, uma alimentação saudável, como cuidar da saúde, ter um médico, um generalista que faz o acompanhamento, vai cuidar desse paciente do início ao fim, e inclusive também até o fim de vida desse paciente. Então é isso. Os cuidados paliativos. Cuidados paliativos, isso mesmo. Mas o interessante, de novo, parece que a gente está fazendo a promoção de uma marca, mas não tem como a gente não admirar a relevância do conteúdo desse, porque foi essa sacada de ir na contramão, né? Enquanto a indústria, digamos assim, todo o conjunto dos planos estão restringindo o acesso do idoso exatamente porque representa mais demanda e mais custo, os idealizadores viram a oportunidade. Isso mesmo.
E uma clientela, uma demanda reprimida enorme para ser atendida, né? A gente fala que a população está envelhecendo, ela está envelhecendo melhor. Então, quando ela toma ciência do cuidado, da questão do convívio social e tudo mais, quando ela vê que ela pode cuidar, se sentir útil, a medicina vai muito a favor disso, né? Então, a gente leva essas informações para esse paciente e mostra para ele como ele pode cuidar da saúde dele. Eu pessoalmente conheço alguns caras de 60 anos que não se aceitam como idosos, exceto pegar o cartão de estacionamento de idoso, que é uma bela conveniência. Mas até porque realmente mudou também as referências cronológicas, né? Um idoso de 60 anos hoje não é um idoso de 60 anos de 40 anos atrás, quando o cara tinha 60 anos e achava que estava na porta da sepultura. Inclusive, hoje a Med-Senior ela é a favor da contratação de idosos. Então, por exemplo, a nossa hostess, que fica lá recepcionando os nossos pacientes, ela é 60 mais. É justamente para a gente trazer a experiência da pessoa idosa no mercado de trabalho. Ela é aposentada, né? E ela ama o que faz, está lá trabalhando, está se entregando. Ela fala, eu gosto de vir porque eu me sinto útil. Então, ela trabalha de uma forma muito alegre, muito animada, e os idosos, quando chegam, eles sentem pertencentes justamente por isso, pela valorização que a gente dá. Outra sacada interessante da Hostess, que se identifica pela faixa etária, né? Sim. Na verdade, está havendo, digamos assim, um descaso com a senioridade, né? Não sei se isso é só no Brasil, porque, de repente, a pessoa acumula toda uma história. Tudo bem que a tecnologia veio desromper, ser muito disruptiva e forçar a gente a reaprender muita coisa, né? Desaprender para aprender o novo. Mas tem muita coisa acumulada com a experiência que se perde por causa do preconceito com a senioridade. O ageísmo, né, que a gente fala, esse preconceito. E a gente está indo justamente na contramão disso. Quando a gente vê um potencial, eu nem sei se eu posso falar aqui, mas a gente está montando na Med-Senior agora um coral. Então, assim... Extremamente terapêutico, né? Isso, extremamente terapêutico. Exatamente. Então, às vezes as pessoas falam, mas um coral num plano de saúde é exatamente isso. A gente quer trazer as pessoas para que elas se sintam úteis, né? E quantas das vezes a gente perguntou para o idoso o que ele quer, né? Então, muitas das vezes a gente não pergunta para ele o que ele quer, como ele quer ser cuidado, se ele se sente pertencente da sociedade. Larissa, vocês conseguem assim, customizar o atendimento? Porque vocês estão com 7 capitais, vocês estão em 7 capitais. Como é que vocês conseguem oferecer um tipo de tratamento que permite uma personalização e uma customização desse atendimento? Hoje, quando o paciente ele faz adesão ao plano, como que a gente faz? A gente faz uma série de perguntas para eles, uma anamnese, né? Para conhecer a história familiar, a história pregressa dele, história de saúde, os hábitos, hábito alimentar e hábito também de convívio social. E depois disso a gente faz o que a gente chama de clusterização do cuidado. Então a gente junta aí os dados, a gente vai entender como que é o perfil da população da Med-Senior e a partir daí a gente monta linhas de cuidado. Então, quando a gente traça esse perfil internamente, a gente consegue direcionar o paciente para uma linha de cuidado dentro da Med-Senior. E vocês têm um monitoramento individual, vocês identificam, cada pessoa ali é mais do que um número. Tem. É um case, é um prontuário ali que identifica, que esquadrinha de uma certa maneira essa pessoa. Isso, nós temos protocolos internos, mas eu sempre falo que o cuidado com o paciente ele é feito de forma individualizada. Então, nós temos uma central de inteligência e monitoramento que faz o monitoramento desse paciente de acordo, claro, com a saúde, se está com alguma doença num quadro agudo, se está descompensado, esse paciente ele vai ser mais monitorado, né? Ele vai ter uma atenção um pouco maior do que aquele paciente que é rígido, que está trabalhando, que está tudo bem. Mas a nossa intenção é que a gente consiga monitorar 100% da nossa carteira. Vocês têm também duas modalidades de atendimento diferenciado, que pode ser presencial ou virtual? Temos também. Nasceu na pandemia a telemedicina, né? Para a gente da Med-Senior foi inovador mesmo. Então, a partir da pandemia, a gente começou a fazer telemedicina por questões da síndrome gripal e aí a gente não parou mais. Hoje a gente está fazendo inovação nessa área.
a gente já faz consultas por vídeo. Então, aqueles pacientes ou familiares, às vezes o idoso ele depende de um filho para poder fazer um deslocamento e levar, às vezes o filho trabalha, mora na outra cidade. A gente consegue atender esse paciente por telefone. E ele tem também alguns recursos, por exemplo, no site ele consegue, se a receita dele está acabando, ele consegue fazer uma solicitação de receita por lá, por exemplo, sem ter que sair de casa. Quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, que é tudo muito longe, né, muitas das vezes ele consegue essa facilidade de casa, fazer uma telemedicina. Claro que a primeira consulta ela vai ser sempre presencial, porque o médico precisa conhecer esse paciente, precisa examinar esse paciente, e a partir daí, quando cria-se um vínculo, a gente consegue fazer as teleconsultas. Vocês trabalham com clínico geral e trabalham também com especialistas. Vocês estão se aproximando de uma visão de medicina integrativa de saúde. Isso, a gente trabalha com clínico geral, medicina da família e geriatria. Então, hoje a gente centraliza o cuidado desse paciente nesses generalistas, até para a gente tentar evitar o que a gente chama, né, de iatrogenia. Então, esse paciente ele é cuidado por um médico de referência e quando esse médico ele julga necessário, ele faz o direcionamento desse paciente para outro especialista, né? Que aí o especialista vai ver a parte focal, vai manejar a saúde desse paciente e aí ele devolve esse paciente para o generalista. A iatrogenia, no caso, é porque uma prescrição de um especialista pode gerar algum efeito contraindicado para outra área. Diverso em outra área do corpo, né? Uhum. E aí esse paciente pode ter uma interação medicamentosa. As interações. Isso, que não é favorável e esse paciente declina. A gente fala muito isso do idoso. Então, o idoso, quando ele está muito prostrado, né? Pode ser algum sinal de infecção ou algum medicamento que ele está utilizando que pode estar fazendo com que esse paciente fique um pouco mais prostrado. Ou o contrário também, esse paciente está muito hiperativo, ele está muito agitado, então pode ser devido a alguma interação medicamentosa que a gente precisa estar de olho. Larissa, a sua familiaridade com a dinâmica de atendimento e processo e transcende um pouco a mera expertise na gestora. Qual é a sua? Você tem experiência na área? Eu sou enfermeira de formação, aí eu trabalhei no início na enfermagem, né? Está nadando na sua praia, né? Isso, e aí fiz algumas especializações nessa área e por último agora estou fazendo especialização em cuidados paliativos, justamente para entender um pouquinho sobre a finitude, sobre esse paciente no fim de vida, que a gente tem bastante pacientes nesse perfil, e também poder conseguir dar um acolhimento, dar uma atenção melhor para eles. Bem, Larissa, a gente não tem como deixar de reconhecer a excelência que está acontecendo nessa prestação de serviço, mas ainda tenho uma última pergunta a fazer para você, que é a seguinte. Operadoras de planos de saúde, a gente tem percebido que está havendo muito resmungo, muita reclamação de operadores que estão restringindo procedimentos facultados pelos planos no sentido de minimizar seus custos, restringindo exames, restringindo alguns procedimentos, mesmo se não coagindo, pelo menos pressionando os médicos a não fazer essas prescrições. Eu acho que é ingênuo perguntar se vocês fazem isso ou não, mas como é que você vê isso? Na verdade, a medicina não pratica isso. O que a gente faz, quando a gente fala de medicina preventiva, a gente fala também de otimização de recursos. Então, por exemplo, hoje se você vai a 3 médicos diferentes, todos os 3 pediram um hemograma, por que eu preciso fazer o hemograma 3 vezes? Não tem necessidade. Então, eu posso fazer esse hemograma uma vez só. Então, eu falo de utilização de recurso, não estou falando de negativo. O paciente ele vai fazer o hemograma sim, mas ele não precisa fazer o mesmo hemograma 3 vezes, sendo que o resultado e a data de colher o exame ele vai ser o mesmo, o resultado também vai ser o mesmo. Então, eu falo de otimização de recursos. E quando a gente faz uma... Ou não redundância de trabalho que envolve desperdício. Exatamente. A gente está falando de não desperdiçar o recurso, né? Agora, a questão de negativa, não. Tem, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem as carências. Então, às vezes, faz o plano de saúde... Tem ali um período de... Não, mas aí é outra situação, Isso é outra situação. Mas a gente não vê isso com bons olhos. Inclusive, quando a gente fala que a gente quer o paciente dentro dos nossos núcleos para fazer medicina preventiva, a gente vai muito além. Por isso que a gente oferece as oficinas de saúde e tudo mais. Então, eu estou
talvez deixando de utilizar um recurso que está sendo mal utilizado ali para investir em outras práticas de promoção à saúde, que é o foco da Medicene. Quero agradecer muito, Larissa, sua presença aqui e os esclarecimentos que você ofereceu para nós. Eu que agradeço, muito obrigada. Hoje a presença da gerente operacional da operadora de plano de saúde Medicene, Larissa Cunha. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. A presença hoje é a de um empreendedor que tem marcado a atividade de eventos no interior do Espírito Santo e mais recentemente chegando à capital, já de alguns anos. Inclusive, ele assina eventos que já são expressivos no interior do Espírito Santo. Eu me refiro ao produtor de eventos Ademir Dadalto, com quem a gente vai conversar agora. Ademir, você já assina já de alguns anos alguns expressivos eventos no interior. Vamos repassar, vamos rebobinar o que você faz lá pelo interior. Na interior a gente faz muito evento voltado para o agroturismo, agroindústria, artesanato um pouco, né? Mas sempre focando o produtor rural. Esse é o meu foco, já tem 20 anos, né? A gente faz nisso, muito embora a empresa tenha mais do que isso, tem 25 anos, mas esse é o meu foco, desde quando eu comecei realmente a me dedicar ao evento. Tá, mas quais são os eventos? Vamos recapitular alguns desses eventos, que às vezes o telespectador já conhece de nome, porque não sabe quem está por trás. Eu tenho a Sabores da Terra, que eu faço hoje na Praça do Papa. Você chegou a Vitória, né? Cheguei em Vitória. A gente começou lá no interior, a gente começou a fazer assim nas 10 regiões turísticas. Todo ano fazia num município dessa região turística. Quando a gente capacitou bem o produtor, nós trouxemos para a Vitória. E isso já vai fazer 20 anos. Agora esse ano a gente vai ter um evento em agosto, da Sabores da Terra. Ele já faz 20 anos. Tem 20 anos que você realiza o Sabor da Terra? 20 anos. E o da agricultura familiar também, que vai ser agora em maio, também 19 anos. Nós começamos também, esse a gente já faz junto com os sindicatos, né, com os produtores rurais, estamos ligados aos sindicatos, né, que é o pessoal da Federação da Agricultura, né, que fica dos trabalhadores da agricultura. E a gente já trabalha também 19 anos com essa turma lá no interior. São grandes vitrines, né, Ademir? Se a gente pega assim, os maiores produtores, se vamos pegar assim, a referência, né? Um Carnelli da Vida, por exemplo, que hoje nem vai mais à feira, que ele não precisa mais disso. Leandro. O Leandro Carnelli. Ele começou lá, Sabores, lá atrás, foi um grande incentivador, inclusive. Você vai pegar um monte desses produtores que já viraram grandes empresários, que não necessita mais de estar nessas feiras para se apresentar. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, nós tivemos agora os Sabores da Terra do ano passado, 2023, nós tivemos inscritos no edital, que a gente faz o edital via Adelis, né? Nós tivemos inscrito 800 produtores para 200 vagas só, que é o que cabe na minha feira. 4 para 1, 4 por 1. E como é que você faz isso? Aí você... eu que te pergunto, como você faz isso? Como você faz isso? Com um produtor, a gente coloca 2 produtores num espaçozinho desse tamanhozinho, e eles topam, porque eles sabem a dificuldade que é isso. Mesmo assim, não consigo colocar nem metade, né? Você vai fazer agricultura familiar, que é mais um, né? E os Sabores da Terra. E é uma apanhada, assim, mostra toda a variedade, toda a diversidade da produção, né? É impressionante a riqueza disso, né? Se vocês, a pessoa que está assistindo, quiser conhecer o Espírito Santo, vai na Feira Sabores. Eu estou falando de produção. Outro detalhe muito importante dessa feira. A gente consegue buscar via governo do estado, via Sebrae, OCB, Senar, essa turma que veio do interior trabalhando, a gente consegue buscar recursos para que dê o espaço para esse produtor, que são pequenos produtores. Sim, subsidiar o cara, né? E ele vem praticamente de graça. Né? Só que a gente exige uma coisa, tem que ser o cara que produz, que vem na feira. Não pode ter vendedor, não intermediário. Não existe intermediário. Então, se você vai na feira, se você falar com o tempo, você fica conversando, o cara vai contar a história de tudo que ele produz, como é que ele faz, quais são as manhas do processo, e essa energia se espalha dentro da feira. Então, é uma feira assim, família. Né? Eu falo que nós tivemos um pouquinho antes da pandemia, eu tive dificuldade para colocar tanta gente lá dentro, dá 20 mil pessoas e não cabe lá dentro.
Então tem que fazer uma fila. E a hora que eu olhei para fora com uma fila, um sol quente, rachar, senhoras de idade, gente com família, criança. Eu falei, gente, onde que eu me enfiei nesse troço aí que não tem como proteger todo mundo do sol na época. A gente chegava, levava água para as pessoas que estavam na fila. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, nós vamos na feira, já conhecemos sua feira. Quer dizer, isso te dá um certo conforto das pessoas que já conhecem uma feira. E é uma feira que eu não preciso fazer tanta divulgação paga, vamos chamar assim. É só o ato de as pessoas saberem que tem a feira, dá bastante gente. Mas tem 20 anos, né, também. Agora, os Sabores é a joia da coroa, então, né? Essa é a minha grande feira, a grande referência que a gente faz. E quais aí, e a agricultura familiar? A agricultura familiar também a gente faz ligado a ter muito produtor, mas ligado mais aos sindicatos, né? Todo o estado nosso tem sindicato, então é o pessoal do sindicato que eles capacitam o pessoal deles e traz para a feira também, né? E ainda a gente consegue fazer algumas pequenas feiras, tipo, eu moro em Araguaia, de Araguaia até Vitória, então eu faço em Araguaia, Marechal, Viana, Cariacica e Vitória. Só essa BR que você está usando esses pontos tudo como locais de eventos? Porque é o lugar que eu me desloco hoje. 66 anos, já está na hora de eu começar a quietar um pouco, né? Então nessa aí eu faço o caminho que realmente eu passo constantemente. Ademir, e com relação a depois da Covid, a gente teve um recesso aí, porque os tradicionais financiadores, os apoiadores institucionais recuaram, né? A coisa ficou mais difícil depois, né? Esse ano nesse instante, temos que nos renovar, tem que buscar outros recursos. Um dos grandes financiadores, por exemplo, dos meus eventos, que é o pequeno produtor, né, o pequeno empresário, era o Sebrae. O Sebrae esse ano está com um pouco de dificuldade, né? Que ele realmente, durante a pandemia, precisamos do socorro, eles nos socorreram muito bem, né? O nosso setor não pode reclamar disso, só que agora, né, aquele recurso que eles tinham não tem mais. Então nós temos que buscar outro jeito de financiar isso aí, e é o que a gente está tentando buscar agora. E com relação à qualificação de fornecedores que vocês precisam mobilizar para um evento dessa magnitude, desse tamanho, como é que está o mercado? Tá bom, nós temos, eu acho que... Então a estrutura profissional? Muito. A nossa estrutura no Estado do Espírito Santo talvez seja a melhor do Brasil, em termos de comparativo com os outros setores, né? Qualificação de fornecedores? Muito. Os meus fornecedores, por exemplo, de um modo geral, raramente eu troco eles. São tudo fiéis, então? Tudo estão com você? A gente já negocia, faz o ano inteiro, faz outro ano. Porque fica mais fácil, eles entendem como é que eu trabalho, eu sei como que eles trabalham, sendo que eles têm as deficiências, eles sabem onde eu tenho minhas deficiências, a gente supra, quer dizer, a hora que soma todo mundo, a gente consegue fazer um bom evento. Mas hoje, nossos fornecedores estão muito aptos e capacitados. Aliás, tem muitos nossos profissionais aqui que atendem fora do estado em função disso. Uma outra característica, não sei se é de todos os seus eventos, você não tem receita de bilheteria. Não, tudo meio grátis, tudo grátis. Você vai buscar o patrocínio e o patrocínio banca o evento e você disponibiliza todo o serviço para o usuário. Porque o meu papel, a gente fala assim, qual é o meu papel? É pegar o produtor para quem vai consumir, fazer a interação entre eles e eles começarem a ter um ponto de encontro. Porque a feira é só 4 dias, 3, 4 dias. Ele precisa vender 365 dias. Então, como é que ele faz essa ligação? É nesse bate-papo. Se você observar, por exemplo, uns 4, 5 anos para cá, quanto armarinho, armazém, coisa ligada ao interior foi criado aqui em Vila Velha muito, em Vitória também muito. Então, eles estão criando em função disso, da necessidade deles. O pessoal que produz queijo, por exemplo, tem uns 3, 4 produtores de queijo. Agora você pega, por exemplo, João Neiva, que estão um circuito muito forte de queijo lá, eles entraram no mercado aí com queijo numerado, com certificação de origem, coisas que 10 anos atrás achavam que era um absurdo. Né? Hoje estão concorrendo fora do país, levando os queijos lá para fora, quer dizer, está desenvolvendo muito. Né? E isso a população precisa conhecer nessas feiras que a gente faz esses contatos. Né? Trabalhando. O Sebrae teve um papel muito interessante nisso, porque ele fomentou muito o intercâmbio de informação. E a SEAG também trouxe gente lá da Serra do Cipó. Então vai mesclando. Hoje em dia também a informação está rolando, né? Então muito as pessoas. O Senar tem um trabalho muito fantástico, a SEAG, um trabalho muito fantástico aí na linha dos cafés, né? Recentemente agora foi o primeiro colocado no Brasil.
no na bacia de leite da SEAG, os empreendedores do SEBRAE, a DERES, que é o braço do governo. Quer dizer, nós estamos assim muito, a OCB também com o pessoal de cooperativas, né, também das pequenas cooperativas, inserindo ele no mercado. Nós estamos muito bem servidos nessa turma. Agora, isso te deu também uma pegada forte da visão do turismo interior, né, Ademir? Muito. Nós fizemos algumas... Circuitos, rotas... Foi criado alguns circuitos, os circuitos alguns foram para frente, outros pararam um pouco, mas alguns... Nós chegamos até 68 circuitos. Hoje deve ter funcionado talvez uns 20, se tiver. Mas ativos, estão ativos. Nós estamos algumas rotas hoje criando, o próprio SEBRAE agora está desenvolvendo uma rota muito legal aí, que é a rota do imigrante. Vai começar lá em Anchieta, vai até Venda Nova, passando por Araguaia, naquela região. Deve acontecer também essa mesma rota, talvez lá de Aracruz até Santa Teresa, em função dos 150 anos da imigração italiana, né? E diversos, esses circuitos são circuitos aí com 15, 20, no máximo 24 empreendimentos, como fosse um shopping aberto, né? Você vai seguindo, e isso que tem dado para o interior uma presença muito grande, as pessoas estarem visitando, e tem diversos segmentos ligados dentro desse próprio circuito. Você, quando você monta, você falou que você agora está só no eixo da 262. Isso. Você não está mais incursionando... Não. Eu convite, mas eu tenho que colocar outros colegas para estar trabalhando. Né? Você, e mão de obra qualificada, além dos fornecedores, você consegue também reunir para poder montar, fazer as estruturas? Consegue. Alguns segmentos, talvez, a gente precise ir lá com mais tempo, preparar. A gente fala o seguinte: se você quiser ir mais longe, você vai ensinando o cara devagar, tem que ter um pouco de paciência, e depois você fez o cara para sempre. Porque raramente você vai encontrar um cara pronto. Ainda mais o pessoal do interior, né? É mais difícil encontrar o cara pronto. Mas tendo um pouquinho de paciência, você cria, depois você criou 1 ou 2 anos trabalhando com ele, ele já sabe como é que... Já está maceteado. O que você vê como cara atuante, cara, e referência? Você é uma referência nessa área desses turismo, desses eventos aí, que agora chega à capital. Aqui na capital tudo bem, aqui nós já temos um mercado mais ou menos estruturado de eventos, mas no interior a referência era você. O que você acha que o setor se ressente mais para... Porque o evento é, antes de tudo, uma excepcional ferramenta de comunicação. Né? Comunicação, divulgação. Você faz um evento, igual eu faço lá em Araguaia, eu faço um evento gastronômico, fiz o ano passado, 17 de setembro, e ele vai acontecer sempre 7 de setembro. Mas deu muita gente. O pessoal gosta do interior, né? Nós estamos, os nossos emissores aqui da Grande Vitória, querendo sair de casa, querendo conhecer, quer passar o dia, quer... A experiência, né? Exato, o turismo de experiência, quer ter contato com a comunidade. Não sei se existe esse termo de turismo de comunidade, estar envolvido, ir lá conversar, de que gente você é, né? Se a gente começar a conversar... Eu acho que está inaugurando aí uma nova modalidade de turismo, hein? Mas você conversa italiano, principalmente, você vai começar a conversar com ele, toma um café com ele, daí um pouquinho, ou você é parente dele, ou ele tem um primo do primo que é primo do seu primo, entendeu? Você acaba chegando tudo no aparentado. E isso aí é coisa interessante, que o pessoal vai para o interior, eles querem esse contato, né? Tem muitos de nossa idade, por exemplo, pessoas de estar acima de 30 anos, 35 anos, que ainda tem um pezinho lá no interior. Então, quando ele vai para o interior, ele quer viver aquilo que ele deixou para trás enquanto criança, que veio para cá estudar. Sim, as raízes. E as raízes, voltar às raízes. Voltar às raízes para estar lá conversando. E aí as crianças que vão junto, que começam a entender ou brincar com aquilo lá, que nunca tiveram contato, é o tal da experiência, né? E é coisa simples. E às vezes a gente fala assim, porque o turismo, experiência, inventa uma história danada. Não quer nada mais que estar contando, contar com um, conversar com o outro, bater o papo, relembrar, né? Ou seja, oportunizar isso. Exatamente, nós precisamos disso. E o interior, dessas dificuldades que a gente tem, que assim, que os municípios, do modo geral, nossos, são muito sem recursos para investir nisso, né? Investir nesses recursos. E a gente depende, às vezes, assim, de associações sem recursos, depende do amigo, depende, né? Para juntar, para estar fazendo isso. Quero agradecer, Ademir, sua presença aqui, muito grato. Obrigado a vocês por ter a oportunidade de estar aqui conversando, batendo papo legal, hein? Hoje a presença do produtor de eventos, Ademir Dadalto. Até já. Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.